Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou piloto real. Hoje nós vamos falar sobre trajetória visual definida. Na verdade, essa parte desse procedimento trajetória visual definida é a continuação, é um step ahead, é algo a mais da aproximação para circular que vocês viram no último vídeo do canal. Então esse foi o vídeo aproximação para circular. Se você ainda não entende, não sabe o que é aproximação para circular, veja primeiramente esse vídeo aí no canal. E aí agora nós vamos para a sequência do conteúdo, que é então a aproximação para circular, mas com trajetória visual definida. Em inglês, eles chamam de prescribed track, ou seja, você vai ter algo definido para você voar visualmente, você não voa do jeito que você quer esse procedimento para circular. Então, antes de mais nada, eu vou definir para vocês o que são essas trajetórias visuais definidas. É importante que vocês entendam que são trajetórias específicas definidas para suas manobras virtuais. Volto a lembrar para vocês, essa é a sequência do procedimento para circular. As mesmas regras, ou melhor, regras semelhantes se aplicam. As diferenças eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. É interessante que vocês saibam que elas são criadas em locais onde as características visuais permitem e algo a mais que eu vou colocar aqui em magenta para vocês em rosa, e é operacionalmente desejado que o voo continue com referências visuais, tá? Existem alguns lugares que talvez as características visuais vão permitir você criar uma trajetória visual, mas elas não são criadas porque não é a ideia daquele procedimento ou daquele local que você continue visual para o aeroporto, tá? Então essas duas coisas têm que existir. Mas uma coisa que é importante, o piloto deve se familiarizar com o terreno e a disposição dos auxílios visuais a serem utilizados, tá? Ele deve ser familiar com esse terreno e com os auxílios visuais. Normalmente, como ele é familiar com isso? Ou ele faz aproximações em condições visuais sem utilizar essas trajetórias visuais, apenas condições visuais num procedimento normal, onde nesse procedimento normal ele vai identificar, ou para na próxima vez que ele vier fazer esse procedimento ele saiba onde estão essas referências visuais, ou ele vai fazer um voo não como piloto operacional, ele vai estar na cabine como um terceiro ou como um quarto piloto, apenas vendo o ambiente externo para poder se localizar, ou outra situação, ele vai para o simulador de voo e lá no simulador de voo são mostradas essas características. Eu já vou mostrar para vocês as características de cada lugar, eu vou trazer exemplos tanto do Brasil como de fora, vocês já vão entender como isso acontece. É interessante que vocês saibam também que ele normalmente é publicado numa carta especial, tá? Isso é o mais normal que aconteça. Pode acontecer dele vir num canto de uma carta de um procedimento para aproximação, mas o mais normal é que exista uma carta em especial separado para ele, onde essas características visuais utilizadas para definir a trajetória ou outras características próximas a essa trajetória são mostradas. Talvez vocês vão entender um pouco mais dessas características visuais que eu estou falando, dessas informações visuais, quando eu mostrar a carta especificamente para vocês, tá? Eu quero que vocês não se esqueçam, e isso aqui é importante, tá? Não se esqueça, tá? Que o método primário de navegação é visual e qualquer informação suplementar de navegação é apresentada apenas como orientação. Obviamente, você vai seguir essas orientações, tá? Mas é importante que você se mantenha visual o tempo inteiro. Caso você não consiga se manter visual, perca a referência visual. Eu já expliquei no vídeo anterior, no vídeo específico de aproximação para circular, como realizar uma arremetida nesses casos. Tá? O que acontece é que, às vezes, nesses procedimentos com trajetórias definidas, o Estado, ou seja, quem está criando esse procedimento, já deixa na própria carta, às vezes, informações do que seria mais simples você fazer para arremeter, para que você volte para o procedimento inicial que você estava realizando, assim como em qualquer aproximação para circular, assim como em qualquer arremetida de aproximação para circular. Outra coisa são restrições.
Existem restrições a esse procedimento? Não mais do que as restrições do procedimento para circular. Então, se você já entende o procedimento para circular, que eu expliquei no último vídeo, tá? As outras restrições que vão ter, se houver, elas vão ser apresentadas na carta, tá? Importante aqui, ó, apenas se houver. Se não houver, você não vai ter restrições, tá? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor agora aqui com um exemplo. E o exemplo que eu vou dar é o RNAV Delta da pista 20 esquerda no SBRJ Sierra Bravo Romeu Juliette, Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, aqui uma carta do Brasil. Primeira coisa que eu quero que vocês notem aqui, então, essa é uma carta do Santos Dumont, Sierra Bravo Romeu Juliette, está aqui o nome do aeroporto, Santos Dumont. Fica lá no Rio de Janeiro, e esse aqui é o RNAV Delta para pista 20 esquerda, tá? Apenas para aeronaves categoria Alfa, Bravo e Charlie. Então, aqui você vai ver que procedimento para pousar direto não existe, você vai ter que, obviamente, fazer então um procedimento para circular, e notem que mesmo categoria Delta aqui, ó, ele diz que não é aplicável. Então, apenas categoria Alfa, Bravo e Charlie. Você já deve saber entender mais ou menos esses mínimos, de acordo com o último vídeo. E é interessante que aqui tem uma informação, ó, for Visual Prescribed Track C22 4 alfa, tá? Essa carta aqui é 22-4 e aqui na GEPC nós temos a 22-4 alfa, que é o RNAV ainda delta da pista 20 esquerda, mas aqui ele apresenta a trajetória visual definida, tá? Então, o que acontece? Você realiza o procedimento, esse que está mais à esquerda, mais centralizado na página. A partir de EVIR, você realiza o procedimento e vai até a aproximação final, fixo de aproximação final aqui é o Romeu Juliette 10, e ele te leva aqui, a tua aproximação termina no Romeu Juliette 948, onde se você tiver referências visuais, você vai passar para essa carta aqui do lado direito. Caso você não tenha referências visuais, você vai seguir o procedimento de aproximação perdida do procedimento para voar aqui para o Romeu Juliette 242. Tá? Caso você tenha referências visuais, você vai seguir aqui o que eu coloquei de amarelo para pousar aqui, né? E caso você não consiga, em algum momento você tenha que iniciar sua arremetida no procedimento visual, você voa direto ao Romeu Juliette 942, tá? Melhor explicação sobre isso está justamente aqui nessa carta do lado direito, onde eu vou mostrar agora para vocês, então, o que seria o procedimento visual com trajetória definida para a pista 20 da esquerda. Ele diz aqui, altitude máxima de 1.000 pés no Romeu Juliette 948. Então, aqui no 948, você tem que estar no máximo a 1.000 pés, tá? É importante que, se você estiver fazendo o procedimento RNAV completo, você vai atingir o 948 na MDA. E a MDA aqui é de 900 pés, tá? Então, ele diz que você tem que atingir o 948 no máximo a 1.000 pés e o seu limite inferior é 900. Então, o 948 entre 1.000 e 900 pés. Depois ele diz, o piloto deve estar em contato visual e prover sua própria separação com as referências. Quais referências? A Ponte Rio-Niterói, a Ilha das Inchadas, a Ilha das Cobras, a Ilha de Santa Cruz e o museu. Onde estão todas essas informações aqui? Ó? Aqui ele mostra para nós, Ponte Rio-Niterói, que está aqui. Vou trocar de cor aqui para que vocês entendam. A Ilha das Inchadas. A Ilha das Inchadas, escrito aqui, ó, essa aqui é a Ilha das Inchadas. A próxima que nós temos aqui, a Ilha das Cobras. Aqui, ó, escrito Ilha das Cobras, essa aqui é a Ilha das Cobras. Depois, o que mais nós temos? Nós temos também a Ilha de Santa Cruz, tá? A Ilha de Santa Cruz, ó, aqui está escrito Ilha de Santa Cruz, com a setinha definido que essa aqui é a Ilha de Santa Cruz, tá? E, por último, ele fala também, vamos trocar mais uma vez de cor aqui, vamos botar rosa, ele fala também do museu. O museu está aqui, ó. A indicação do museu está logo em cima do
fixo da arremetida, tá? Então, é importante que o piloto, ao atingir referências visuais, consiga identificar todos esses pontos. Isso é justamente o que eu coloquei aqui para cima, o que eu disse para vocês, que vai estar publicado na carta, essas características visuais. Então, essas características visuais foram justamente essas que eu mostrei para vocês, e o piloto deve ser familiar com elas, porque ele precisa chegar nesse procedimento e saber onde estão essas referências que aparecem na carta, para que ele consiga completar a sua aproximação. Ele também define aqui o caso de arremetida durante a manobra visual. Ele diz que é para subir para 4.000 pés, que é também a altitude de arremetida do procedimento, então 4.000 pés, e para voar direto o Romeo Juliette 942, tá? Então, em qualquer ponto aqui, como você está sempre fazendo curvas à esquerda para ir em direção à pista, é aquele caso em que a gente sempre faz curvas em direção da pista e arremete subindo em direção ao procedimento de arremetida do instrumento, tá? Obviamente, você vai voar direto ao Romeo Juliette 942. Caso você ainda esteja na manobra visual, você voa direto ao museu. É por isso que tem essa referência aqui como museu. Beleza? Acredito que não é difícil de entender. Se você entendeu o que é uma aproximação paracircular, você está fazendo agora uma aproximação paracircular, mas você tem que seguir um caminho previsto e você é obrigado a ficar nesse caminho. Eu vou colocar agora aqui de roxo e maior, e justamente o caminho após o Romeo Juliette 948 é você seguir no rumo 189 e próximo à Ponte Rio-Niterói, iniciar uma curva à esquerda para interceptar a final para essa pista aqui no rumo 199, certo? Então, essa é a trajetória visual. Eu não posso, por exemplo, e aqui eu vou trocar de cor, eu vou colocar aqui, por exemplo, de cinza para facilitar. Eu não posso, por exemplo, entrar uma perna do vento pelo outro lado, pousar na pista contrária, ou cruzar o aeroporto, entrar numa perna do vento, girar lá para o outro lado e fazer o meu pouso, tá? Eu não posso fazer esse tipo de procedimento. Eu tenho que seguir o que está descrito na trajetória visual. Tá? Eu tenho mais uma informação aqui para vocês, tá? E eu vou trazer aqui. Se vocês estiverem na página inicial do meu canal, aqui o Level Change by Cláudio Fonseca, vocês têm a opção aqui de fazer uma procura. Notem que essa procura aqui, tá? Deixa eu ver como é que vocês estão vendo a tela. Isso, essa procura aqui, ela não é a mesma procura do YouTube, que está aqui para cima, tá? Essa procura é específica aqui no meu canal, tá? Então, você pode procurar por SBRJ, tá? Assim como qualquer outro assunto que você quiser procurar no meu canal. Quando eu falo que tem vídeo no canal, você vem aqui para procurar. Você dá um Enter e notem aqui que tem alguns vídeos sobre o Santos Dumont. Tem o RNAV Delta da 20 esquerda do Santos Dumont, a parte 1 e a parte 2, tá? Então, aqui quando a gente fala de procedimento para circular do RNAV Delta da 20 esquerda, tá? Já tem vídeo aqui no canal sobre ele, tá? Tem também o RNP Whisky da 02, esse não é um procedimento para circular, mas para quem quiser acompanhar o RNP Whisky, também está aí, tá? Então, o que eu faço nesse procedimento RNAV Delta 20 esquerda na parte 1? Eu vou conversar sobre o procedimento em si, tá? Um pouco mais de detalhes do que eu trouxe aqui rapidamente, tá? Então, se você quiser entender tudo o que acontece no procedimento RNAV Delta da 20 esquerda, você vem aqui para o vídeo RNAV Delta 20 esquerda SBRJ parte 1. E se você quiser ver a aproximação em si, tem o RNAV Delta 20 esquerda SBRJ parte 2, onde eu mostro aqui para vocês como realizar essa aproximação no 737, tá? Incluindo como criar os fixos, fazendo todos os ajustes, tá? Necessários para essa aproximação. Vocês vão ver a aproximação inteira. Notem que ainda está iniciando aqui o procedimento com 250 nós em torno de 6.000 pés. Aqui a gente já está em descida. Mais à frente vocês podem notar que a gente já está aqui com flap 15 e trem baixo. Isso foi realizado no X-Plane, tá? Mas funciona para qualquer simulador. E aqui vocês já estão vendo então na final da pista 21.
esquerda. Se eu não me engano, eu até em algum dos vídeos, eu não sei se é nesse vídeo que eu realizo uma arremetida, tem uma arremetida também, e nesse caso aqui tem também o replay aí mostrando para vocês de fora como realizar esse procedimento, tá? Então, procure aí no canal SBRJ, vocês vão ter aí a parte 1 e a parte 2 desse procedimento para circular. Obviamente, você vai ter mais informações desse procedimento para circular. Vou dar mais alguns exemplos aqui antes da gente terminar o vídeo. Nós vamos, por exemplo, para o Washington. Tá? Aqui nós estamos em Washington, na Virgínia, temos a aproximação River Visual Runway 19, ou seja, a aproximação visual em cima do rio da pista 19. Tá? Notem aqui que ele coloca alguns pontos, por exemplo, ele coloca aqui o ponto Ferg. Tá? O que é esse ponto Ferg? É um fixo de algum procedimento, tá? Aqui está o Ferg, ó, nessa estrelinha aqui, ó, tá? Aqui está o Ferg. Ele também traz a posição Darik, ele também traz a posição Grace e ele também traz a posição Setok, tá? Essas são posições de procedimento instrumento, ou seja, até esses pontos você pode vir no procedimento instrumento e a partir daí de qualquer um desses pontos você pode interceptar a aproximação e essa aproximação, como vocês devem já entender pelo título, você vai seguir o rio Potomac, inclusive cruzando aí na final a ponte Key, a ponte Roosevelt Meme, a ponte Arlington Meme, a ponte George Mason Meme e a ponte Rochambeau até pousar lá na pista 19. Tá? Ele diz aqui, então, uma breve explicação da aproximação visual. A aeronave pode visualmente seguir o rio para o aeroporto ou prosseguir pelo RNAV direto para a posição Setok e então seguir o rio para o aeroporto. Aqui o que eu disse para vocês, ele bota aqui algumas posições do RNAV e aí depois, quando você está visual, você segue visual. Ele define aqui, simbologia carta Jeppesen, que você tem uma luz de aproximação simplificada, que você tem papi do lado esquerdo para lhe ajudar nessa aproximação, e os mínimos para esse procedimento é um teto de 3.500 pés e visibilidade de 3 milhas. Temos um outro procedimento também visual lá em Washington, no mesmo aeroporto, no KDCA, o Ronald Reagan Washington National, tá? O Monte Vermont para a pista 1, tá? Esse Monte Vermont para a pista 1. Mesmas informações aqui, ele diz que você pode prosseguir pela radial 185, tá? Ou seja, é no rumo 005 inbound do VOR ou através do localizador do ILS até um ponto 5.9 milhas, tá? Esse aqui é o ponto, esse aqui é o arco de 5.9 milhas, esse é o limite para você começar esse procedimento, mas a qualquer momento em que você esteja visual na radial 185, ou seja, no rumo 105 ou no ILS, tá? Ele mostra aqui, ó, você vindo no ILS, você faz uma leve curva à esquerda e aí depois segue o rio para pousar lá na pista 1. Beleza? Um exemplo aí de uma carta americana para vocês. Tá? Agora, para a gente finalizar exemplos, vou trazer aqui para vocês Innsbruck, na Áustria, tá? Um aeroporto muito conhecido para a galera que joga aí o novo Microsoft Flight Simulator. Tem um desafio de pouso nesse aeroporto de Innsbruck, tá? Essas duas cartas são para o aeroporto de Innsbruck. E eu vou trazer mais detalhes dessa primeira aqui na próxima página, mas apenas para vocês notarem aqui que esse é o procedimento visual para quem está fazendo essas aproximações aqui, ó. Esses números aqui são referentes à carta Jeppesen. Se você tiver outro provedor de carta, ele vai definir os seus números específicos de qual procedimento, de qual número você realiza esse. Nesse caso, se você estiver realizando o 11-1, 11-2, 11-4 ou 12-2 ou 12-21, você realiza esse procedimento, tá? Pode ser para a pista, aqui ele define como você faz após o 11-1, aqui ele define como você faz após o 11-2. No 4, no 12-2 e no 12-21,
já na própria carta vai estar especificado. E esse procedimento aqui do lado é só para quem vem no procedimento 11.3. Por quê? Porque o 11.3 vem do outro lado, tá? Nesse procedimento, no primeiro aqui, o do lado esquerdo, você está vindo nesse caminho, nesse localizador aqui, em direção à pista. Nesse outro, você está vindo nesse caminho aqui, tá? Em direção a um localizador que está aqui, tá? Mas o seu aeroporto, obviamente ele não mudou de posição, o aeroporto que você vai pousar está aqui. Então, por isso que são dois procedimentos diferentes. Eu vou trazer maior, então, esse procedimento do lado esquerdo, apenas para que vocês entendam algumas coisas que podem aparecer aí nesse procedimento, tá? Então, esse aqui é o procedimento de aproximação visual, ou seja, Circling Approach, seguindo os procedimentos 11.1, 11.2, 11.4, 12.2 ou 12.21, tá? Então, esse aqui é o procedimento para circular. Basicamente, ele diz que você vem do NDB Rattenberg, tá? Você vem aqui do NDB Rattenberg na aproximação ou aqui no próprio localizador, e ele define que a 4.2 milhas, ou seja, quando você está próximo à final, próximo aos mínimos aqui, você tem duas opções, ou seguir direto na aproximação para a pista, se eu não me engano aqui é a pista 26, isso, a pista 26, ou então realizar um circuito de tráfego visual aqui, basicamente, para pousar lá no caminho contrário, tá? Fonseca, você disse lá que no primeiro vídeo você precisa fazer esses procedimentos para circular quando você não consegue fazer uma aproximação direta, e eu lembro que você falou que a aproximação direta era quando você tem 30 graus ou mais de defasagem em relação à pista, e pelo que eu estou vendo aqui, né, a pista 254 para pousar na pista 26 tem apenas alguns graus aí de defasagem. Sim, mas lembrem-se que existe um outro caso em que o ângulo ele é maior que 3.5. Então, nesse caso aqui, o ângulo para essa aproximação é de 3.77. Não está escrito aqui, mas se você pegar a carta, se você vier nesse 11-1 aqui, que é um procedimento ILS ou localizador, ele vai mostrar para vocês que o ângulo é de 3.77. Então é por isso que está fora do critério de uma aproximação direta, por isso que eles tiveram que criar esse procedimento, mesmo se você vai seguir praticamente em frente para pousar aqui na pista 26, tá? Algumas coisas que eu mostro para vocês, ele tem uma altitude aqui, ó, ele recomenda 3.700 pés para o circuito de tráfego, tá? Altitudes, lembrem-se na Jeppesen, quando não tem nada nem em cima nem embaixo, não está escrito, desculpa, altitudes mínimas, tá? Quando não está escrito nada, é altitude mínima de 3.700. Então, você não pode descer abaixo de 3.700 até iniciar esse ponto aqui, que fica a 3.5 de OEV. Ah, mas Fonseca, isso é apenas como referência. Qual que informação suplementar? Como eu sei que eu devo iniciar a curva base se eu não vou seguir? Através dessa informação aqui, ó, você inicia através dessa igreja, tá? Aqui está o número 1. No procedimento aqui em cima, eu acho que eu consigo dar um pouquinho de zoom para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Consigo aqui, ó. Dar um pouquinho de zoom aqui, tá? E notem aqui, ele define aqui, ó, o que que é esse número 1. É o Visual Cue, é a igreja Axams para o início da curva base, tá? Então, é aquele negócio, eu digo para vocês que tudo o que está aqui com referência a auxílios, 3.5 milhas desse OEV ou 14.1 milhas do OEG que está lá do outro lado, tudo isso é referência, você vai utilizá-las se você tem os auxílios e se eles estão sintonizados, deveria estar para sua aproximação, mas lembrem-se, sempre você vai ter as referências visuais para realizar o procedimento, então você vai iniciar, digamos assim, uma curva direto da perna do vento direto para a final, quando você estiver aqui no través da igreja, beleza? Outras coisas que nós temos aqui, ó, esses Tzinhos, tá?
com essas linhas são linhas de transmissão, tá? São postes mesmos que você tem com linhas de transmissão de energia elétrica, tá? Essas linhas normalmente são fáceis de ser identificadas, tá? Aqui talvez não seja tão fácil porque você tem várias linhas, tá? Todas essas linhas aqui ligadas por T's são linhas de transmissão de energia elétrica que eles colocaram na carta aí para te auxiliar nessa aproximação, tá? Além da igreja e além dos obstáculos das torres que são mostradas lá, ou através até de prédios. Notem que aqui tem 2 prédios que vão ser facilmente identificados na sua aproximação final. Tem um outro detalhe aqui, eu vou tentar dar um zoom nessa carta aqui também. Mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês, que são essas estrelas aqui, ó. Essa estrela aqui, essa estrela aqui, essa estrela aqui, essa aqui e essa aqui. São 5 estrelas, tá? Aqui tem a indicação SFL, Sequence Flashing Lights. São luzes sequenciais que piscam e elas estão alinhadas aqui com a pista, tá? Então, para quem vem na aproximação direta, para quem vem um pouquinho torto, não vem em direção à pista, vem em direção ao localizador que está um pouquinho à esquerda da pista, vai ter essas luzes aqui visuais para lhe auxiliar a você entrar aqui na aproximação visual. Obviamente, você em aproximação visual, você pode seguir aqui o procedimento e basicamente você intercepta o procedimento visual na segunda luz aqui, digamos assim, mais próximo ao aeroporto, tá? Como eu disse para vocês, o ideal é que vocês sigam a trajetória visual, vocês não podem fazer o que vocês quiserem, mas essa pequena diferença aqui para se alinhar com a pista não é um problema na aproximação, tá? Então, se você, ao invés de alinhar direto aqui com a segunda, quisessem alinhar com a terceira, com a quarta ou com a quinta, basicamente a terceira, a quarta e a quinta aqui estão como referências para vocês, tá? Você deveria estar alinhado obrigatoriamente com a final a partir da segunda. Por isso que ele define aqui SFL apenas como as 2 primeiras, mas você tem aqui mais 3 luzes que piscam sequencialmente em direção à pista, tá? Queria mostrar isso para vocês porque às vezes vocês não vão entender o que esse SFL aqui significa. Em Nova York nós também temos algo parecido para as pistas 13 direita e 13 esquerda, uma aproximação visual chamada de Canarsie, tá? Então, se você quiser, procura lá Kilo Juliette Foxtrot Kilo, o aeroporto de Nova York, vai para a pista 13 e realiza essa aproximação. Se vocês quiserem ver essa aproximação em Nova York no Flight Simulator com o 737 ou no Prepare 3D com o 777, deixa aí os seus comentários no canal. Se tiver um grande número de comentários ou de likes nesse vídeo aí, a galera querendo que eu realize essas aproximações em Nova York, eu posso realizar. É uma das aproximações que eu tenho treinamento no simulador real para realizar o procedimento. Obviamente no simulador real, atualmente eu estou voando o 777, eu tenho treinamento para o 777, mas o procedimento é o mesmo para o 737. Beleza? Galera, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre aproximação para circular com trajetória visual definida, tá? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com os seus amigos, se inscrevam no canal, deem o like no vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima.